Audiolivro Milionário Moisés, de Catherine Ponder. Capítulo 8. A milagrosa lei da prosperidade. A milagrosa lei da prosperidade é despertada através da ação de graças. Por quê? Porque o ato deliberado de agradecimento libera determinadas energias potentes do corpo e da mente, que não se manifestam de nenhuma outra forma. Por meio da ação de graças e de glorificações, podemos ativar os poderes dinâmicos dos níveis sub- e supraconscientes de nossas mentes, que, por sua vez, passam a agir rapidamente em nosso benefício. É possível transformarmos completamente nossas vidas ao incluirmos a ação de graças em nosso dia a dia. Sim, é essa a lei milagrosa da prosperidade. O segredo é dar graças antecipadamente antes mesmo de haver motivos para agradecer. Ao agirmos dessa maneira, aceleramos a aceitação mental e nossos bens surgem mais rapidamente. Os hebreus conheceram o milagroso poder da ação de graças quando ainda viviam no deserto. Moisés ensinou-os a celebrar festividades 3 vezes por ano. Êxodo capítulo 23, versículo 14. A primeira delas era a Páscoa judaica, na qual era celebrado o êxodo dos hebreus da escravidão do Egito. A segunda festividade anual era chamada de Festa da Colheita, ou Dia dos Primeiros Frutos, e consistia em reservar um dia no início da época de colheita. A terceira celebração era conhecida como Festa dos Tabernáculos, na qual as pessoas se reuniam ao final da temporada de safras, equivalente ao Dia de Ação de Graças, atualmente comemorado nos Estados Unidos e Canadá. Reservar um dia por ano para reconhecermos as bênçãos recebidas é uma atitude sábia e muito fácil de ser praticada. Ao final da colheita, ou depois de obtermos prósperos resultados em nossas vidas, assim como faziam os hebreus na terceira celebração anual. No entanto, imaginemos quão maior esse poder milagroso poderia se tornar, como os hebreus, agradecêssemos por todos os problemas que já atravessamos, ato simbolizado pela primeira festa anual daquele povo. Devemos ainda seguir seu exemplo glorificando e dando graças no início de uma nova experiência, sem esperar por sua conclusão, a segunda festividade hebraica. O verdadeiro poder milagroso da ação de graças é despertado por meio das glorificações realizadas antes mesmo de haver motivos para agradecer. Devemos reservar o dia dos primeiros frutos, no início da nova experiência, da qual esperamos obter prosperidade. Essa pode ser a diferença entre uma vida de mediocridades e o sucesso eterno. Como a ação de graças proporcionou comida à mesa e dinheiro rápido. Deixamos abertos os caminhos para grandes demonstrações ao agradecermos antes de trabalharmos por nossas metas. Uma empresária estava com as contas corriqueiras e despesas extras vencidas. Não lhe restava nada, nem mesmo para manter-se. Fazia insistentes afirmações de que conseguiria dinheiro, mas nada acontecia. Desesperada pensou: o que eu faço? Que pensamento próspero devo invocar para que minha necessidade financeira seja atendida? Abriu alguns livros em que buscava inspiração e encontrou as seguintes palavras: se a substância não estiver se expandindo, possivelmente você tem agido com ingratidão e depreciação. A mulher concordou. É verdade. Tenho mesmo sido ingrata e depreciativa. Lembrou-se de algumas anotações que havia feito em seus livros. Quando as condições se mantêm ruins e inflexíveis, mesmo depois de trabalhar as questões mentalmente, isole-se em um ambiente de graças pela substância divina que lhe proporciona todos os bens, que lhe provê com o que precisa, que paga suas dívidas e o abençoa de todas as formas. Converse com suas dívidas. Fale com o seu vizinho doente. Entre em contato com seus problemas familiares. Em voz alta,
glorifique a substância divina e a transforme em vida nova, bondade, generosidade e novas condições. Tais palavras tiveram um efeito eletrizante sobre a empresária, que percebeu seu comportamento ingrato e depreciativo ao tentar resolver os problemas financeiros. Havia criticado suas dívidas, condenado sua falta de capacidade em saldá-las, censurado as experiências inesperadas que resultaram em mais dívidas e contestado os canais pelos quais recebia normalmente sua renda, afirmando ser insuficiente. Sua ingratidão afastou a prosperidade que receberia. Isolou-se e deliberadamente declarou palavras de glorificação e de agradecimento pelo vencimento de suas contas, pelas roupas em seu armário que ainda não haviam sido pagas, pela comida que desejava ver nas prateleiras da despensa. Segurou a carteira e o talão de cheques e deu graças por estarem plenos da substância divina. Continuou sozinha naquela sala por 1 hora invocando a substância divina e agradecendo sua rápida manifestação em forma de melhoria das finanças em sua vida. 1 hora depois, recebeu uma ligação na qual lhe ofereceram um trabalho especial que deveria ser realizado imediatamente. Recebeu o equivalente a um salário extra, com o qual quitou suas obrigações financeiras. Muitos, ao longo dos tempos, sofreram com a fome. A escassez causou milhões de mortes. Por que isso aconteceu? A história nos revela que nenhum dos povos que pereceram com a fome costumava praticar ação de graças. Os Estados Unidos e o Canadá estão entre as nações mais ricas do mundo e são também os únicos 2 países a celebrar o Dia de Ação de Graças anualmente. Existe um poder de prosperidade no ato de agradecer. O povo que pratica a ação de graças não perece, prospera. Portanto, converse com suas dívidas. Em voz alta, glorifique a substância divina e a transforme em vida nova, bondade, generosidade e novas condições. Como a ação de graças abriu caminho para um homem saldar as dívidas. Muitas vezes as pessoas negligenciam o ato de dar graças por tanto tempo que sua situação acaba se tornando ruim. A maioria de nós sofre dificuldades por não ter agido com gratidão. Um empresário aprendeu o próspero poder de agradecer antecipadamente. Suas contas venceram e não havia dinheiro suficiente para pagá-las. Ao invés de amaldiçoar a si mesmo ou a situação, disse: agradeço a essas contas. As pessoas para quem devo acreditar que sou próspero ou não teriam confiado em mim o seu crédito. Agradeço a essas contas, pois hoje elas indicam minha prosperidade em eterno crescimento. Pagou o que pôde e abençoou o restante. Em pouco tempo, sua prosperidade em eterno crescimento manifestou-se, permitindo que todas as dívidas fossem quitadas. Podemos invocar o milagroso poder do ato de dar graças ao realizá-lo frente a um problema, antes mesmo de haver algo para agradecer. Como uma enfermeira ativou rapidamente sua prosperidade. Uma enfermeira particular havia concluído um serviço pelo qual não recebera. Aguardava outro chamado, mas não surgia nada. Seu marido foi afastado do emprego e as dívidas se acumulavam. Certo dia, com a dura pressão de seus credores, a mulher se assustou. Mal havia o que preparar para o jantar daquela noite. Então foi avisada uma amiga para reclamar sobre sua angústia. Foi aconselhada a parar de tentar descobrir como resolveria suas questões financeiras e a começar a agradecer a substância divina por já estar trabalhando em seu benefício. Juntas, as amigas declararam: dou graças pela substância divina, trabalhar em meu benefício nesse momento. Agradeço pelos resultados perfeitos que surgem agora em meus problemas financeiros. A enfermeira concordou em parar de falar sobre sua infelicidade e usar apenas termos de apreciação pelas bênçãos aparentes ou não. A caminho de casa, agradeceu a Deus diversas vezes por sua substância incondicional. Percebeu que havia comida suficiente para o jantar, mas não teriam sobremesa. Em alguns minutos,
O marido chegou trazendo um pote de sorvete que havia ganhado. Ao abrir a caixa de correio na manhã seguinte, viu o cheque referente àquele serviço que não havia sido pago. No mesmo dia, recebeu uma ligação pedindo que cuidasse de um novo caso. O afastamento do marido terminou e ele voltou ao trabalho, com a prática de agradecer antecipadamente. Seus problemas foram todos se resolvendo. O método da caixa de agradecimento. A mãe de uma grande família não tinha recursos suficientes para sustentá-la. Por isso, pegou uma velha caixa de sapatos e transformou-a em sua caixa de agradecimento. Pediu aos filhos que escrevessem as bênçãos que buscavam e as colocassem dentro da caixa. Uma vez por semana, a abriam e leriam todos os pedidos para verificar quantos já haviam sido atendidos. A família vivia no campo e precisava de chuva para suas plantações. Ainda no período de seca, a mãe escreveu as seguintes palavras e colocou-as dentro da caixa de agradecimento. Obrigada, Senhor, pela chuva, pelo belo aguaceiro. O pedido foi feito na terça-feira. No domingo seguinte, quando liam os desejos, perceberam que na sexta-feira havia caído uma chuvarada, a primeira em semanas. Em outra ocasião, o carro do marido vinha dando problemas. O veículo era usado para o trabalho, mas também seria necessário em uma viagem que havia planejado. O homem examinou minuciosamente o automóvel em busca do problema mecânico. Finalmente, a esposa lembrou-se da caixa e escreveu obrigada, querido Senhor, por nos ajudar a encontrar o defeito. Em 24 horas, o carro estava consertado. Uma de suas familiares vinha procurando emprego havia meses e não obtinha êxito. Mais uma vez, a mulher se lembrou de escrever uma nota e colocá-la na caixa de agradecimento. Obrigada, Senhor, pelo maravilhoso cargo e o salário estável que ela irá receber. Em 2 semanas, a mulher conseguiu o melhor emprego de sua vida. As crianças sempre escreviam sobre coisas mais mundanas. Desejavam novas roupas para ir à escola, sorvete para o jantar ou a possibilidade de sair para nadar. Toda semana, quando revisavam seus pedidos, maravilhavam-se com a quantidade de desejos atendidos. A mulher disse mais tarde sobre seu método. Minha família e eu aprendemos a usar a caixa de agradecimento para resolver nossos problemas. Ela tornou-se objeto de primeira necessidade em meu lar. Ao dar graças antes de recebermos qualquer coisa, tivemos todas as nossas dificuldades solucionadas. Como 16 pedidos foram atendidos através do método da caixa de agradecimento. Um amigo de Michigan escreveu-me: comecei a usar o método da caixa de agradecimentos 6 meses atrás e estou maravilhado com a quantidade de desejos realizados. Nos cartões que deposito, coloco a data do pedido à esquerda, o pedido no centro e a data da sua realização à direita. Nesses 6 meses, fui atendido 16 vezes. Entre as bênçãos estão saúde, solução de questões de negócio e familiares, resultados financeiros e a cura de pessoas que me pediram para orar por elas. A caixa de agradecimento é extraordinária e pretendo usá-la como forma de obter resultados pelo resto de minha vida. Trata-se de um modo singelo de agradecer pelas bênçãos recebidas. O método da caixa de agradecimento funcionou para a autora. Durante uma série de palestras no sul da Califórnia, realizada no início dos anos 60, visitei o famoso resort de Palm Springs pela primeira vez. Minha anfitriã levou-me a um rápido passeio pelo local e me apaixonei. Exclamei que aquele era um dos lugares mais bonitos que já visitara e que gostaria de morar ali algum dia. Entusiasmada, a mulher encorajou-me. Naquela época, eu era uma mulher viúva e vivia em circunstâncias modestas no Texas. Não havia nenhuma maneira lógica de conseguir me mudar para Palm Springs. Ainda no deserto, a senhora apresentou-me a uma amiga que insistiu para que eu visitasse seu estúdio de arte. Lá notei uma bela caixa entalhada de belas palmeiras. Bondosamente, a artista ofereceu-me o objeto de presente.
chamando-o de caixa de orações. Daquele dia em diante passei a usá-la como minha caixa de agradecimento, concentrando-me nas palmeiras. Levei-a comigo em todas as mudanças, conforme meu mundo se expandia ao longo dos anos. Muitos dos pedidos que depositei ali foram atendidos. Um local maior para trabalhar, o aumento de minha renda, mais vitalidade e um casamento. Quase 10 anos depois, meu desejo de viver e trabalhar nas áreas desérticas de Palm Springs se realizou. Uma das primeiras coisas que fiz, ao chegar ao meu destino, foi procurar a artista que havia me presenteado com a caixa. A generosa mulher alegrou-se em me ver e em saber como eu havia obtido o que desejava. A meu pedido, a mulher segurou novamente a caixa em suas mãos e a abençoou, declarando que aquele objeto estaria sempre cheio de preces atendidas. Sempre olharei com carinho para aquela caixa de agradecimento entalhada de palmeiras. Hoje ela está em um local de destaque em meu escritório, a alguns metros das verdadeiras palmeiras que observo de minha janela. Como um casamento foi retomado e um bom emprego foi obtido. Recebi diretamente do Canadá o seguinte relato sobre o milagroso poder da ação de graças. Coisas maravilhosas têm acontecido em nossas vidas desde que começamos a glorificar e dar graças. Tudo está entrando nos eixos, melhor até do que esperávamos. Até nosso casamento, sempre muito confuso e sem esperanças, melhorou a ponto de meu marido e eu vivermos em paz e, principalmente, permitindo que nossos filhos cresçam sem ter de se preocupar com os problemas de seu pai. Além disso, arranjei um emprego perfeito para o meu perfil. Orei durante 2 anos para que isso acontecesse. Estou iniciando uma carreira muito especial como professora, com a qual poderei mostrar todo o meu talento e ajudar muitas pessoas. Com certeza, nasci para isso. Não posso superestimar o poder da glorificação em ajustar condições e em tornar a vida de alguém melhor. A ação de graças deve ser realizada em termos financeiros definitivos. Em tempos bíblicos, a ação de graças não era feita apenas verbalmente. Era sempre realizada em termos financeiros definidos. Durante suas 3 festividades anuais, os hebreus entregavam dinheiro e outras oferendas como parte de sua adoração. O ato de dar graças não era realizado somente nessas ocasiões, mas também de outras maneiras interessantes. Antes de partir para uma jornada, de ir para uma batalha ou de enfrentar qualquer tipo de situação desafiadora, os hebreus faziam ofertas de fé a seus sacerdotes e templos, esperando obter resultados em sua missão. Após retornarem de qualquer experiência difícil, dirigiam-se diretamente a seus sacerdotes ou templos e faziam uma oferta de ação de graças em apreciação às bênçãos recebidas e para selá-las e torná-las permanentes. Se os bens demonstrados em sua vida não se mantêm, se suas preces não têm sido atendidas, pode ser dessa razão. Quando foi a última vez que você fez uma oferta de fé antes de ter sua prece atendida? Quando foi a última vez que uma oferta de ação de graças pelas bênçãos recebidas foi realizada para que você pudesse selar seus bens e torná-los permanentes? Seus atos de agradecimento não podem ser feitos apenas verbalmente. Sua ação de graças deve ser realizada em termos financeiros definidos. É preciso notar que as ofertas especiais dos hebreus eram realizadas independentemente das doações regulares que faziam automaticamente. O povo de Israel costumava fazer diversos outros tipos de doação, como as oferendas diárias na parte da manhã e à noite, as oferendas aos sábados ou semanais, as oferendas especiais da Páscoa judaica, as oferendas do dia dos primeiros frutos, oferendas de carne, bebida e pecado. O objetivo de tantas ofertas era mantê-los
em contato com Deus como fonte de sua abundância ilimitada, e para lembrá-los de que as vastas bênçãos de que desfrutavam não surgiriam de forma automática. Doar tanto não os empobrecia? Ao contrário, a história nos mostra que quanto mais doavam, mais prosperavam. Faziam-no com bondade e alegria, sem nunca reclamar. Sabiam que não seria possível doar demais a um pai rico e amoroso. Um casal de aposentados da Pensilvânia contou-me sobre como o ato de dar graças em termos financeiros definidos os ajudou. Em janeiro desse ano, meu marido aposentou-se por problemas de saúde. Ao longo dos anos, quando os funcionários recolhiam quantias em dinheiro para entregar a um colega que iria se aposentar, meu marido fazia questão de ajudar. Porém, quando foi sua vez, não houve recolhimento algum. Há algumas semanas percebi que estávamos em dificuldades financeiras e que deveríamos doar o que tínhamos e abrir espaço para receber mais. Então, fiz uma oferta de fé e outra de agradecimento. Pouco tempo depois, os colegas de meu marido recolheram uma excelente quantia e trouxeram à nossa casa. A generosidade dessas pessoas permitiu que nossa situação financeira se acomodasse. Ficou comprovado que o ato de dar graças traz consigo um poder de prosperidade literal e financeiro. O ato de doar com fé e em agradecimento traz ainda mais bênçãos à vida do indivíduo. Estávamos bastante preocupados com nosso filho, que estava com os 4 dentes do siso encravados no maxilar. Ao removê-los, o dentista afirmou ter sido o caso mais grave com que havia trabalhado. Apesar da dor que sofreu por semanas, nosso menino está agora completamente recuperado. Portanto, incluo nessa carta uma oferta de fé e outra de agradecimento pelas bênçãos que recebemos recentemente e pelas que ainda receberemos. Como obter vastos benefícios? O aparecimento de problemas não se deve ao fato de Deus desejar que os tenhamos, mas por termos sido desobedientes às práticas de glorificação e ação de graças. Por meio do ato de agradecer antecipadamente, todos os obstáculos são superados. Podemos obter os vastos benefícios a que temos direito pela lei próspera de ação de graças se ousarmos agradecer antecipadamente. Eis a lei próspera que milagrosamente vestiu e alimentou os hebreus durante seus 40 anos de peregrinação pelo deserto. Essa mesma lei pode funcionar como nossa provisão em momentos de dificuldade sob as mais inesperadas formas. Meditação para produzir milagres prósperos. O ato deliberado de agradecimento libera determinadas energias potentes do corpo e da mente que não se manifestam de nenhuma outra forma. É possível transformarmos completamente nossas vidas ao incluirmos a ação de graças em nosso dia a dia. As pessoas negligenciam o ato de dar graças por tanto tempo que sua situação acaba se tornando ruim. A maioria de nós sofre dificuldades por não ter agido com gratidão. Podemos invocar o milagroso poder do ato de dar graças ao realizá-lo frente a um problema, antes mesmo de haver algo para agradecer. Existe um poder de prosperidade no ato de agradecer. O povo que pratica a ação de graças não perece, prospera. Portanto, converso com minhas dívidas, dou graças pela substância divina a trabalhar em meu benefício nesse momento. Dou graças pela substância divina a proporcionar-me todos os bens. Dou graças pela substância divina a prover-me com o que preciso, por pagar minhas dívidas e por abençoar-me de todas as formas. Em voz alta, glorifica a substância divina e a transformo em vida nova, bondade, generosidade e novas condições. Agradeço pelos resultados perfeitos que surgem agora em minhas questões financeiras. Não permito que a ingratidão afaste minha prosperidade. Ao dar graças antecipadamente, antes de receber qualquer benefício, posso ter todos os meus problemas resolvidos. Meus atos de agradecimento não são feitos apenas verbalmente.
Minha ação de graças também é realizada em termos financeiros definidos, em ofertas de fé e de agradecimento. Sim, a ação de graças é meu milagroso poder de prosperidade e uso com frequência. Agradeço e prospero. Resumo: 1. A milagrosa lei da prosperidade é despertada através da ação de graças. O ato deliberado de agradecimento libera determinadas energias potentes do corpo e da mente, que não se manifestam de nenhuma outra forma. 2. Por meio da ação de graças e de glorificações, podemos ativar os poderes dinâmicos dos níveis sub- e supraconscientes de nossas mentes, que, por sua vez, passam a agir rapidamente em nosso benefício. 3. É possível transformarmos completamente nossas vidas ao incluirmos a ação de graças em nosso dia a dia. O segredo é dar graças antecipadamente, antes mesmo de haver motivos para agradecer. Ao agir dessa maneira, aceleramos a aceitação mental e nossos bens surgem mais rapidamente. 4. Os hebreus conheceram o milagroso poder da ação de graças quando ainda viviam no deserto. Moisés ensinou-os a celebrar festividades 3 vezes por ano. A Páscoa judaica celebrava o êxodo dos hebreus da escravidão no Egito. B. O dia dos primeiros frutos consistia em reservar um dia no início da época de colheitas. E C. A festa dos tabernáculos era uma reunião realizada ao final da temporada de safras. 5. O verdadeiro poder milagroso da ação de graças é despertado por meio das glorificações realizadas antes mesmo de haver motivos para agradecer, simbolizado pela segunda festividade anual. Essa pode ser a diferença entre uma vida de mediocridades e o sucesso eterno. 6. Se a substância divina não estiver se expandindo, possivelmente você tem agido com ingratidão e depreciação. A ingratidão pode afastar sua prosperidade. 7. Existe um poder de prosperidade no ato de agradecer. O povo que pratica a ação de graças não perece, prospera. Os Estados Unidos e o Canadá estão entre as nações mais ricas do mundo e são também os únicos países a celebrar o Dia de Ação de Graças anualmente. 8. Muitas vezes as pessoas negligenciam o ato de dar graças por tanto tempo que sua situação acaba se tornando ruim. A maioria de nós sofre dificuldades por não ter agido com gratidão. 9. Podemos invocar o milagroso poder do ato de dar graças ao realizá-lo frente a um problema, antes mesmo de haver algo para agradecer. Entretanto, seus atos de agradecimento não podem ser feitos apenas verbalmente. Sua ação de graças também deve ser realizada em termos financeiros definidos por meio de ofertas de fé e de agradecimento. 10. Uma família usou o método da caixa de agradecimentos e obteve resultados incríveis em todos os aspectos de sua vida. O mesmo pode acontecer a você. O aparecimento de problemas não se deve ao fato de Deus desejar que os tenhamos, mas por termos sido desobedientes às práticas de glorificação e ação de graças. Por meio do ato de agradecer antecipadamente, todos os obstáculos são superados. Encerro aqui o capítulo 8, agradecendo a sua companhia aqui no canal. Eu sou Andréa Quintão, obrigada por me acompanhar por aqui, espero que esse conteúdo esteja ajudando você. Deixe o seu comentário, deixe o seu like sobre essa leitura e aquilo que você tem achado, aquilo que você quer ouvir ou aquilo que você quer ver por aqui através dos nossos bate-papos. Obrigada, aguardo você no próximo conteúdo e até lá!